Boa tarde, meu nome é Leandro Muniz, sou engenheiro de aplicação aqui da OpenCAD e hoje nós teremos mais uma apresentação promovida pela OpenCAD, agora com o tema de probabilidade estatística com MATLAB. Espero que vocês curtam. É um tópico muito abrangente, diversas áreas utilizam, né? Quem hoje não utiliza estatística, né? O próprio fundamento de machine learning, né? Que é basicamente basear-se em dados, né, em tirar estatísticas de dados. Então, é um tema muito pertinente, né, com a tecnologia de hoje, tá bom? É, aqui eu estou vendo aqui no relógio, são 2 horas e 1 minuto. Vamos esperar mais um pouquinho, gente, uns minutinhos aqui, para dar tempo de todos acessarem, né, a plataforma, antes de a gente começar. Fique à vontade também de fazer perguntas, né? Vai ter até um espaço no final da apresentação, sem esquecer também, né, que comigo estão o Bruno e a Mariana do marketing, está o Andrews também, engenheiro de aplicação que trabalha aqui comigo para ajudar no suporte. Então, fique à vontade de fazer suas perguntas e tirar suas dúvidas. Lembrando também que o webinar está sendo gravado e fica disponibilizado no nosso canal no YouTube da OpenCAD. Muito bem, pessoal, vamos iniciar então a apresentação de hoje. Sejam bem-vindos, espero que vocês gostem, curtam, tirem suas dúvidas, né? Façam perguntas, interajam bastante aqui com a gente, tá bom? Bom, hoje o tema será probabilidade e estatística com o MATLAB. Veremos como o MATLAB é aplicado nessa área, alguns recursos. Ao final da apresentação, irei mostrar aqui uma demo, né, para essa área, para essa aplicação com o MATLAB. Então, vamos começar aqui antes com a parte, né, introdução teórica, antes de colocarmos aqui a mão na massa. Então, essa será a agenda de hoje. Case de sucesso da área de estatística, o que é MATLAB, né, para quem não conhece muito software ou pouco ouviu falar do software, recursos do MATLAB para a aplicação envolvendo estatística. E, por fim, como eu disse, o exercício prático, né, em MATLAB, a demo em MATLAB, também aplicada na área de estatística. Pessoal, aqui eu deixei um case no canto aqui da tela, né, no canto esquerdo, que é justamente o case com mais detalhes do que eu vou mostrar aqui para vocês, né? Vou deixar um pouquinho aqui nessa tela para vocês escanearem. Quem tiver depois interesse de ler o case completo, né? Eu só vou falar em detalhes, em linhas gerais, mas é legal depois vocês se aprofundarem, porque está bem detalhado no site da Mathworks esse case, que é voltado para a área de estatística. Então, esse case é muito interessante porque aqui eu tenho algumas ferramentas, né? Além lógico, da Statistics Toolbox, eu tenho também a ferramenta chamada Spreadsheet Link EX, né? Que é justamente uma ferramenta do MATLAB para trabalhar, otimizar a integração com o Excel, tá? Então, é uma ferramenta muito utilizada nessa aplicação envolvendo estatística, matemática, área financeira, área econômica, tá? O MATLAB por si, ele já faz integração com o Excel, né? Eu já consigo importar e exportar também como Excel as minhas análises, tá? Mas essa ferramenta Spreadsheet LinkX, ela otimiza mais essas funções, né, de importar, de exportar, de trabalhar com dados do Excel, né? Então, ela otimiza essa aplicação do MATLAB. Então, aqui no caso, esse case, ele está até o nome aqui na tela, né? O professor Paul McNeilis, ele desenvolveu um aplicativo em MATLAB justamente para prever,
né, analisar crises financeiras em mercados emergentes, tá? Ele teve essa ideia após a crise nos tigres asiáticos, né, nos anos 2000, não lembro aí exatamente, né? Então ele teve essa ideia de, junto com, com as ferramentas do MATLAB, desenvolver este aplicativo para fazer essa análise nos mercados financeiros, tá? E de onde que ele e como ele vai fazer essa análise, né? Então ele aplicou muita estatística nos dados, né? Muitos conceitos de estatística e também inteligência artificial, tá? Então todo o ciclo do trabalho que eu citei aqui, IA, estatística, aplicativo, foi todo feito dentro do MATLAB, inclusive também aquisição de dados provenientes de planilhas do Excel. Tá? Então, quando a gente fala em MATLAB, né, a gente fala que ele é capaz, né, devido às diversas bibliotecas que ele tem cerca aí de mais de 130 bibliotecas, né, cada uma com uma aplicação. Então, tem área econômica, financeira, para estatística, para sistemas de controle, para biologia, para química, né? Então, tem diversas áreas. Então, justamente por ele ter várias disciplinas, por assim dizer, o usuário consegue, né, do início ao fim do seu desenvolvimento, do seu projeto, é, estabelecer num único ambiente, né? Ele não precisa usar um outro software, tá? Ele só fica no MATLAB porque ele já tem essas bibliotecas, ele não precisa de um software adicional, basta apenas ele utilizar a biblioteca que o MATLAB já possui, tá bom? Então, esse case é muito interessante. O link, né, logicamente, remete ao QR Code no slide anterior. Depois, quem quiser dar uma lidinha nesse case é muito interessante, né, de vocês verem com detalhes como o professor desenvolveu, né, aliás, ele é economista também, desenvolveu esse aplicativo em MATLAB. Falando em aplicativo, também nós veremos um exemplo mais para frente, tá? Um aplicativo voltado à área estatística, tá? Vou mostrá-lo aqui para vocês. Dito isso, né, apresentando o case, vamos falar um pouquinho do MATLAB, né? É, esse QR Code aqui eu já adianto também, se vocês escanearem, eles vão te levar para a página da Mathworks, onde eu consigo visualizar essas mais de 100 toolboxes, né, e justamente todas elas relacionadas com as suas áreas de aplicação, né, para quem que tem interesse, né, em saber em verificar quais ferramentas o MATLAB possui, quais aplicações em que eu posso utilizá-lo, esse link estarão listados essas características, né, do MATLAB. Então, aqui, o MATLAB ele é uma linguagem de programação destinada ao processamento e visualização de dados, né, inclusive grandes volumes de dados, tá? O MATLAB tem ferramentas também para processar Big Data. Também o usuário consegue realizar cálculos numéricos, consegue também desenvolver algoritmos para projetos, tá? E tudo isso com o auxílio dessas toolboxes que nós mencionamos aqui anteriormente, tá? Atualmente, se eu não me engano, o MATLAB possui cerca de 130 dessas toolboxes, né? Todas elas aí destinadas às mais diversas áreas de aplicação. Para mais informações, está o QR Code aqui na tela também, né? Para quem tiver interesse de verificar que áreas de aplicações são essas do MATLAB. Aqui no slide eu citei algumas, né? IA, sistemas de controle, robótica, visão computacional, processamento tanto de imagens quanto de sinais, sistemas embarcados. Poderia citar aqui também matemática, economia, administração, contabilidade, diversas ferramentas. E esse é o fluxo de trabalho do MATLAB, como ele atua, né? Então, nós temos aqui o primeiro bloco, que na verdade é quando nós aquisitamos os dados para o MATLAB. Essa aquisição
pode ser por meio de arquivos, como ele diz aqui, tá? Inclusive, arquivos TXT, arquivos em Word, tá? Planilhas, como eu já disse, em Excel, banco de dados também, aquisitando, levando os dados para o MATLAB diretamente. Então, eu tenho diversas formas de aquisitar dados, acessar dados e enviá-los ao MATLAB. Também eu tenho uma outra característica aqui interessante, né, quando eu falo de entrada, que é a integração do MATLAB com hardwares, né? Então, o MATLAB, se eu tiver algum sensor em campo aquisitando, por exemplo, dados de incidência solar, e eu quero processar esses dados no MATLAB, eu também consigo fazer essa integração e aquisitar esses dados, tá? Não preciso nenhum intermediário aí, nenhum software entre o sensor e o MATLAB. Não, eu já consigo diretamente trazer os dados ao MATLAB, tá? E aqui, quando eu falo, né, de instrumentos, são aqueles instrumentos de bancada que tem nos laboratórios, pode ser um gerador de ondas, um osciloscópio, um gerador de sinal. Então, esses instrumentos também possuem conexão direta com o MATLAB, tá? Então, é um recurso muito interessante de nós utilizarmos, principalmente, né, quem trabalha em laboratório, quem é da área de pesquisa, tá? É, então, vamos para a segunda etapa. Uma vez que nós aquisitamos os dados, faremos toda a análise e processamento, né? Então, pode ser aqui uma verificação de um sinal, de repente reduzir aqui ruídos de imagens, verificar aqui, né, vídeos, né? Fazer aqui uma detecção em algum vídeo. O tema hoje é estatística, desenvolver aqui uma análise, né, com conceitos de estatística, aplicar algoritmos de machine learning. Então, tem diversas maneiras de eu processar esses dados no MATLAB. E, por fim, uma vez processados, temos a última parte, né, que é a saída dos dados, tá? Quando eu falo saídas, eu posso, por exemplo, desenvolver aplicativos. Lembram lá do case que falamos anteriormente, né? O economista desenvolveu um aplicativo com conceitos estatísticos para detectar, né, crises em mercados financeiros. Então, através de um aplicativo, né, que ele fez isso. Vou mostrar mais para frente, tá? Como que é a interface de um aplicativo do MATLAB. Então, é uma das formas de saída desses dados. Pode ser também através de sistemas embarcados, né? O pessoal aí das engenharias, né, trabalha muito com isso nos seus projetos. Aliás, hoje tudo, né, desde o nosso smartwatch até o carro que a gente anda, tudo é um dispositivo embarcado, tudo tem algoritmos de controle, algoritmos de inteligência artificial, seja ele para reconhecer voz, né, para reconhecer a face, né, reconhecimento facial. Então, quando eu falo de sistemas embarcados, é isso, o código desenvolvido para controlar algo, tá? E aí esse código ele é embarcado lá no controlador, no hardware, que por sua vez estará lá no dispositivo, né? Imagine, tenha em mente aí, por exemplo, a transmissão automática de veículos. Então, eu tenho um algoritmo de controle que vai determinar para o carro quando que é o momento exato de ele trocar as marchas, né? Primeira para a segunda, para a terceira, conforme a velocidade, conforme a condução. Aquele algoritmo desenvolvido será embarcado lá na ECU e essa ECU será colocada lá no automóvel, né? Então, sistemas embarcados é isso, todo o código gerado e embarcado em hardwares. O segundo ponto aqui quando é importante falarmos quando mencionamos a saída de dados do MATLAB é a aplicação de Big Data. Tá? O MATLAB, como eu disse, tem ferramentas para trabalhar com computação paralela, quando eu tenho um grande volume de dados. Eu consigo também pegar esses dados do MATLAB e enviar para clusters de computadores, tá? Para também auxiliar no processamento. Então,
é uma outra forma de se trabalhar com a saída do MATLAB. E a última é o reporting, né? Ou seja, toda a parte de geração de relatório, geração de publicações, a gente consegue fazer também através de ferramentas do MATLAB. E as aplicações, tá? Lembro que eu falei das bibliotecas, então essas são algumas das aplicações que essas bibliotecas entregam ao usuário, né? Possibilitam. Então eu tenho lá, eu vou citar aqui só algumas, né? Vou pegar aquelas é, que nós mais falamos aqui no nosso dia a dia. Então, a parte de sistemas autônomos, né? Sistemas de controle, data science, biologia, que também trabalha com muito dado estatístico, né? Deep learning, machine learning, eletrificação, internet das coisas, né? Que são, estamos na era dos dispositivos inteligentes, né? Os dispositivos que se comunicam entre si, machine learning, que tem como base aqui toda os conceitos estatísticos, mecatrônica, robótica, processamento de sinal de imagem, eu já havia mencionado também, manutenção preditiva, que é outro conceito também onde é aplicado estatística, né? Então, são algumas das aplicações que o MATLAB é capaz de entregar ao usuário através de suas bibliotecas. Também temos aplicações em ciências, né, biologia, química, ciências da Terra, oceânica e atmosfera. Todas elas, né, a maioria delas aqui, neurociência, física, todas elas também eu posso trabalhar, né, elas trabalham com conceitos de estatística, tá? E essas são as capacidades, né, provenientes das aplicações. Como eu disse bastante aqui já. Posso, com o MATLAB, analisar dado, posso, com o MATLAB, gerar um aplicativo, que veremos mais adiante. Trabalho com computação paralela, posso visualizar gráficos. Isso daqui é um recurso muito importante, tá? Que é a integração com linguagens externas de programação. Então, por exemplo, quem trabalha com Python, com C, com Fortran, consegue também fazer essa integração com o MATLAB, chamar, né, o código de um para o outro. Então, tem essa praticidade também. Desenvolvimento de aplicativos para servidores, logicamente, né, toda a parte de programação através do ambiente destinado a isso, que o MATLAB possui, falaremos um pouquinho dele mais adiante. Hardware, né, integração com hardwares, lembra que eu falei para vocês dos sistemas embarcados? Então, também consigo conectar o MATLAB com hardwares, desde aqueles de baixo custo, como Arduino, Raspberry Pi, até aqueles mais robustos, né? Por exemplo, controladores da Texas Instruments, dispositivos de aquisição da National. Então, tem diversos hardwares aqui que o MATLAB também pode fazer essa integração. E, por fim, né, a integração do MATLAB também em clouds, né, em nuvens. Né? O MATLAB tem ferramentas para isso, possibilitando essa integração em ambientes cloud. E onde que o MATLAB está presente atualmente? Então, diversos setores: aeroespacial, automotivo, biotecnologia e farmacêutica, comunicações, né, a parte de mineração, semicondutores, energia, finanças, né, que aqui eu tenho também bastante matemática, bastante estatística, automação, eletrônicos, dispositivos médicos, sistemas ferroviários e no segmento de desenvolvimento de software e internet. E aqui mais um terceiro QR Code. Esse QR Code levarão vocês para a página da ferramenta. Vou até compartilhar aqui com vocês, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês a ferramenta principal do MATLAB, né? Para a área de estatística, chamada Statistics and Machine Learning Toolbox. Então, eu tenho diversas aqui aplicações com essas ferramentas, tá? Logicamente, eu posso trabalhar essa ferramenta em conjunto com outras, né? De repente, eu quero fazer uma análise estatística, e também trabalhar com matemática simbólica. Eu posso estar fazendo, atuando dessa forma, né? Uma análise estatística e
por exemplo, de um dado referente a sinais, né, áudio. Também eu posso trabalhar com a estatística e com o Signal Processing Toolbox, né? Então, isso que é o legal do MATLAB, conversar bibliotecas, né, com que tenham diferentes aplicações, mas que elas se conversem, né, que eu chame função de uma para a outra, tá? Então, esse QR Code dará mais detalhes, inclusive tenho exemplos, tenho funções nesse QR Code dessa ferramenta, né, da Statistics Toolbox, tem diversas aplicações também. Avançando aqui para os recursos para aqui é uma visão geral, tá, gente, de estatísticas, né? É, aquele link, né, que o QR Code vão dar mais detalhes, mas em linhas gerais, toda a parte aqui de manipulação de dados estatísticos, criação de modelos de machine learning, recursos de AutoML, implementação de algoritmos em hardware e sistemas embarcados, né, desenvolver seus próprios aplicativos, são todos recursos presentes na ferramenta de estatística e machine learning toolbox. As bibliotecas já são prontas, né, ou seja, tenho bibliotecas aqui de modelagem de dados econômicos, para processamento de imagem e visão computacional, matemática simbólica, otimização, né, todos esses trabalhos envolvendo, lógico, aplicação de estatística, mas também bibliotecas destinadas, né, à análise de dados e sensores. De repente, eu quero aquisitar um dado de um sensor justamente para aplicar algum conceito de estatística, né, dispositivos móveis e outros hardwares, ok? Então, são, em linhas gerais, o que está naquele QR Code, lá está mais detalhado. Mesma coisa aqui também, tá? Essa parte aqui é da documentação da estatística, do box, todos esses links aqui, né? Essa imagem aqui, como é imagem eu não consigo linkar, mas no QR Code, né, na parte de documentação, levará vocês para esses links, tá? E aqui vai explicar um pouquinho mais, né, o que cada conceito, cada recurso de estatística que está na ferramenta do MATLAB, né? Então, tem estatística descritiva, a parte de distribuição de probabilidade, o teste de hipótese, né? A regressão, classificação, enfim, diversas aplicações e recursos para estatísticas no MATLAB, tá certo? Lembra o que eu falei para vocês, né, daquela região central do fluxo de trabalho, que era a parte de análise e processamento de dados, tá? Então, quando eu falo em programar no MATLAB, nós utilizamos esse ambiente aqui interativo, né, chamado de Live Editor. Vocês podem reparar que eu consigo, ao mesmo tempo, colocar códigos, né, como ele está fazendo aqui no vídeo, eu consigo também inserir texto, ele acabou de inserir um texto, né? Ele formatou inclusive o título, formatou os subtópicos, ele consegue também inserir figuras, né? Como ele fez aqui, ele consegue inserir também equações formatadas com LaTeX, né? Foi o que ele fez. Aqui não vai mostrar, mas também eu consigo inserir links para algum site de internet, para algum vídeo no YouTube. Consigo também inserir vídeos diretamente aqui nessa ferramenta, tá? Por meio de, ele fica aqui como se fosse no YouTube, né? A gente abre a página do YouTube e aparece lá os vídeos, né? Consigo também inserir dessa forma, né? Não através de links. Consigo também trabalhar com aplicativos aqui dentro dessa ferramenta. Então, tem diversas opções que fazem com que o usuário consiga desenvolver um documento formatado e já pronto para fazer um relatório, uma apresentação, né, uma entrega, né, de um resultado de uma empresa, né, ou de uma pesquisa. Então, é um ambiente muito interessante de se utilizar dentro do MATLAB, que é o Live Editor, o ambiente de programação interativa. E após o trabalhar com Live Editor, né, eu tinha dito também, lá naquele terceiro bloco do fluxo de trabalho do MATLAB, que é o bloco da saída,
que com o MATLAB eu consigo gerar, né, desenvolver aplicativos. Então, o MATLAB, ele já, por si, já tem alguns aplicativos prontos, porém, eu posso começar um do zero. E o mais legal, mais interessante, eu consigo compartilhar com demais pessoas, inclusive pessoas que não tenham MATLAB instalado em máquina, né? Então, isso tudo é possível devido ao App Designer, né? Ao ambiente App Designer. É dentro dele que o usuário desenvolve os aplicativos em MATLAB. Aqui está um exemplo de um aplicativo, é um visualizador de moléculas. Então, reparem que eu não tenho linha de código, né? O desenvolvedor aqui não precisou trabalhar com linhas de códigos. O usuário também final não precisa saber programar em MATLAB, né? Ele basta apenas, como está fazendo aqui na animação, né? Clicar nos botões, clicar nas caixas de diálogo, para que ele consiga interagir com o que está sendo apresentado, né, no aplicativo. Aqui é uma molécula, mas de repente poderia ser um gráfico com alguma análise, né, com algum comportamento de um sistema, tá? Então reparem que é totalmente interativo, né? Eu consigo inclusive movimentar aqui o gráfico central, mudar as cores, né, os esquemas aqui de cores da molécula, de acordo com os seus recursos. Então, isso tudo, né, toda essa parte visual foi desenvolvida dentro do App Designer do MATLAB. Isso tudo, né, soma-se a recursos, né, então o Live Editor, opa, passei um slide aqui. Então, o Live Editor, o aplicativo do MATLAB, ou MATLAB Online, né, que é esse que vocês estão vendo aqui representado na tela, que é o MATLAB em navegador, o MATLAB Mobile, que é o MATLAB em celulares, todos esses recursos, né, são destinados também a analisar e trabalhar estatisticamente com dados que eu aquisitei e quero processar, tá? E sempre que eu trabalho no MATLAB, eu posso utilizar também o MATLAB Drive, que é onde eu armazeno todos os meus dados, os meus arquivos em MATLAB, e o interessante é que eu consigo conectar os meus dispositivos nesse drive e um dispositivo vai conversar com o outro. Então, um arquivo que eu estou trabalhando lá no desktop, né, lá na minha estação de trabalho, eu consigo também acessar via mobile e trabalhar nele no MATLAB do celular, né? E também, né, não podemos esquecer também o MATLAB Online, mesma coisa. Se eu estou trabalhando lá no MATLAB do navegador e quero acessar o mesmo arquivo no MATLAB do desktop, lá na minha estação de trabalho, também eu consigo acessar esses arquivos. Então, todos os terminais, vamos dizer assim, né, possuindo MATLAB, os dispositivos, eles são conectados entre si através do MATLAB Drive. Também não podemos esquecer, né? O MATLAB ele tem todo um suporte, né? Não importa a aplicação que eu quero fazer no software, mas ele tem todo um suporte com treinamento, com documentação, né? Então aqui são alguns treinamentos voltados aqui para a área de estatística, de matemática, né? De processamento de dados. Tenho também a parte de suporte, de documentação, de vídeos tutoriais, né? Ensinando a como mexer com o Matobox, como iniciar meu trabalho com o MATLAB. Então, tem toda vamos dizer assim, todos esses recursos para auxiliar o usuário na execução de seus trabalhos. E também eu posso contar com a comunidade MATLAB. Então, lá tem uma comunidade de encontro, muita coisa desenvolvida por usuários, né, inclusive toolboxes, aplicativos, a parte de perguntas e respostas, né, dúvidas que são comuns. Então, é um ambiente muito legal assim de nós
compartilharmos os nossos trabalhos, né, com outros usuários e também o contrário, vamos dizer assim, né, o contrário é verdadeiro, né? Se eu precisar de algum material, quero ter alguma ideia, algum insight, eu posso verificar também na comunidade e achar alguma coisa parecida, né, com o que eu quero utilizar, com o que eu quero aplicar ou desenvolver. Então, depois aqui, pessoal, dessa primeira parte, vamos para a parte prática, né? A segunda parte, com a demo do MATLAB. Eu vou acessar aqui. Então, atualmente, estamos na versão 25A, né? É, aqui, eu vou mostrar para vocês duas demos, né? Uma com o aplicativo e a outra com o Live Script do MATLAB. Deixa eu abrir aqui, está carregando. Prontinho, ó. Então, lembra o que eu falei para vocês, né? Do ambiente Live Editor. Deixa eu só verificar aqui o que aconteceu. Pronto, voltou. Então, ambiente Live Editor, tá? Reparem que eu coloquei, né? A parte teórica, o código. Estão aparecendo também aqui os gráficos do MATLAB, né? Os títulos, índice. Se eu quisesse aqui inserir figuras, links de internet, vídeos também eu tenho essa possibilidade, tá? Então vamos começar aqui na parte de análise exploratória de dados, tá? Então essa demo mostra como explorar a distribuição de dados usando estatística descritiva. Ele dá um índice, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é gerar dados de amostra, né? Os dados que eu quero aplicar aqui às devidas análises, tá? Então aqui eu trouxe com essa função, na verdade ela vai definir, né? Como serão aquisitados esses números aleatórios, tá? Esses dados, né? Que eu quero trabalhar em cima, tá? Então eu usei aqui a função RNG-Default, né? E aqui embaixo, aplicando aqui a variável, armazenando os dados na variável x, eu criei um vetor x com 300 elementos, né, usando a função normRNG, que está aqui, tá? Que vai gerar números aleatórios com distribuição normal, gaussiana. Tá? Então, aquisitei os meus dados e apliquei aqui uma distribuição normal, certo? Aí, a partir dos dados, né, que eles já estão aquisitados aqui no MATLAB, eu já consigo, por exemplo, gerar um histograma, tá? Então, essa daqui é a função destinada, né, à geração do histograma. Ele já plotou aqui, tá bom? Então, aqui, na verdade, ele diz, né? Plote um histograma. Deixa eu, aliás, aumentar um pouquinho esses caracteres. Então, plote um histograma dos dados da amostra com um ajuste de densidade normal. Isso fornece uma comparação visual dos dados da amostra, que nós carregamos aqui em cima, e uma distribuição normal ajustada aos dados, que está aqui, né? Já conseguimos plotar. Lembro que um x, eu salvei, né, esse vetor x com 300 elementos para gerar, né, números aleatórios e, consequentemente, né, como segundo passo, gerei o histograma. E aí ele diz, né, como a distribuição dos dados está distorcida, conclui-se que uma distribuição normal não parece um bom ajuste para estes dados da amostra, né, que nós aquisitamos aqui através desses números aleatórios, certo? Então, no próximo item, né, já que ele chegou a essa conclusão com o histograma, para onde é que o usuário partiu, né? Qual a solução, né? O caminho que ele encontrou? Trabalhar agora com um gráfico de probabilidade normal, tá? Então ele fala assim: obtém um gráfico de probabilidade normal
onde que este gráfico irá fornecer outra maneira de comparar visualmente os dados da amostra com uma distribuição normal ajustada aos dados. Então, fizemos isso através do histograma aqui em cima. Agora ele quer o gráfico de probabilidade normal. Então, está aqui o gráfico gerado. Repare aqui que eu não estou aplicando muitas funções, né? Muitas linhas no meu código, está bem simples, tá? Então, ele pegou aqui a função probplot para justamente gerar o gráfico de probabilidade normal, que está aqui, ó. Tá? Foi gerado o gráfico. Logicamente, eu consigo, tá, alterar aqui as cores, né, é, como se fosse aqui os pontos, né, alterar os nomes dos eixos também no título, tá? O MATLAB também, né, oferece essas opções para, é, vamos dizer assim, configurarmos, né, da melhor maneira os gráficos que estamos plotando. E aí ele diz, né? O gráfico da probabilidade também mostra o desvio dos dados da normalidade, né? Foi o que ele notou aqui como conclusão. Então, repare que ele é como se nós estivéssemos passando por aquele ciclo, né, que falamos aqui do MATLAB, aquisitou os dados, agora ele está processando, né, e analisando aqueles dados através aqui, gerando diferentes gráficos. Agora ele vai gerar aqui um gráfico daquele mesmo volume de dados, um gráfico, um diagrama de caixa, tá? Então repare aqui que eu estou aplicando uma outra função chamada boxplot de x e ele gerou aqui o gráfico diagrama de caixa, né? Onde que ele faz até a observação. O boxplot mostra os quantis 0,25, 0,5 e 0,75 e a longa região inferior, né, nessa parte aqui do gráfico, e os sinais de soma mostram a falta de simetria nos valores dos dados da amostra, tá? Até porque os dados que nós geramos, né, através da função RND, foram randômicos, né, números aleatórios, tá? Então, mais uma forma, né, de utilizar, repare que a terceiro gráfico que eu plotei, justamente para analisar o mesmo conjunto de dados, e aqui ele vai aplicar, né, por último, uma análise de estatística descritiva, ou seja, calculando média e a mediana daqueles dados, né, daquele conjunto de dados. Por isso que ele está colocando, ele salvou tudo em X, né, aqueles dados, lembram lá no começo do script, né? Está aqui salvo em X, armazenado na variável X, o conjunto de dados. Então ele calculou aqui a média e a mediana e armazenou na variável Y. Então, deram esses valores aqui encontrados, né? 5,34 e 5,68. E aí ele faz a análise novamente, né? Os valores médios e medianos parecem próximos um do outro, né? Mas uma média menor do que a mediana geralmente indica que os dados ficaram distorcidos. O que nós tínhamos já reparado aqui na análise dos gráficos, né? Mais uma análise que ele faz aqui, repare que eu estou usando poucas funções, né? E elas são bem intuitivas, tá? Agora ele vai calcular a simetria e a curtose dos dados, né? Então ele colocou aqui as duas funções, também irá armazenar os valores na variável chamada y, e aí ele chegou na seguinte conclusão. Aqui está o resultado, né? Da simetria e da curtose. E aí ele chegou na seguinte conclusão: um valor de assimetria negativo significa que os dados ficaram distorcidos, né? Ele já tinha notado isso também nas análises anteriores. Os dados têm um pico maior do que uma distribuição normal, porque o valor da curtose é maior do que 3, né? Deu 3,58, tá? Então, reparem aqui que o MATLAB ele já vai, né, calculando de forma direta. Aqui para a gente já vai armazenando também, né, nas variáveis que nós determinamos aqui na linha de código. E aí, por último, ele vai calcular o z-score, né, onde que ele fala assim, identifique possíveis valores discrepantes calculando os z-scores, encontrando os valores maiores que 3 ou menores que menos 3. Então, mais uma vez aqui eu destaco, né, aplicação de poucas linhas de código, é só a função,
z-score de x, né? O x é onde que estão os dados da amostra, armazenados aqui os resultados na variável z maiúsculo, e ele calculou aqui os z-scores, tá? Com base no z-score, a terceira e a 35ª observações podem ser discrepantes, né? Onde que, como ele chegou nessa conclusão, né? Porque ele também, ele queria, no caso que o usuário queria encontrar, né? Os valores maiores que 3 ou menores que menos 3, né? Por isso que ele trabalhou aqui com find, ABS, o Z maiúsculo, que é onde estão salvos os cálculos referentes aos Z-scores, maior do que 3. Então, só os valores absolutos. Então, repare, né, que em poucas linhas, né, aquisitando o dado, né, fazendo análise e depois gerando aqui a saída que foi os gráficos, com poucas linhas, né, eu consegui aqui realizar diversas análises, plotar diversos gráficos aqui no meu modelo, né, no meu trabalho, tá? Tudo de maneira aqui intuitiva. Então, aqui a análise exploratória. A segunda, o segundo documento no Live Editor refere-se agora a medidas de tendência central. Então, aqui ele dá toda uma parte teórica, né, de algumas funções que ele irá utilizar neste documento. Então, ele vai aplicar aqui média através da função min, aí ele explica um pouquinho, né, do que é a média, mediana, a média parada, né, a média resistente, a média geométrica, né, e harmônica, harmin, geomin, então, diversas funções, né, que ele vai utilizar agora em um novo dados de amostra. Olha só, aqui no caso ele vai gerar um novo conjunto, tá? Então o que que ele fez aqui? Ele vai armazenar na variável x dados. A função ones aqui, na verdade, ela vai gerar números 1, tá? Como ele fez aqui embaixo. Então um vetor 1 por 6, né? Uma linha por 6 colunas, tá aqui. E na última coluna, na verdade a sétima, ele colocou o número 100. Então ele gerou esses dados, né? Inclusive dados que contenham um valor discrepante, que no caso aqui é o 100, tá? Está muito longe aqui dos demais valores, que é o número 1. E agora ele vai fazer todo o processamento, né? Ele vai calcular aqui a média geométrica, a harmônica, a mediana. Então, olha só, ele salvou aqui na variável locate todas essas médias, né? Todos esses cálculos, pegando, obviamente, o x, né? O x que eu tenho os dados da amostra, tá? Então, ele aplicou as funções em x, né? E, por fim, chegou aqui nesses valores, tá? E aí ele fez algumas observações, né? Que a média está longe de qualquer valor de dados devido à influência dos pontos, dos outliers, né? Então, a média min, na verdade, é o terceiro valor aqui, 15,14, tá? A média geométrica, que é a primeira aqui que aparece, né, a Diomin, e a média harmônica, é a segunda, são também influenciados por aqueles pontos discrepantes, mas não de forma tão significativa, já estão mais próximos aqui de 1, certo? Né, dos dados da amostra, que eles estão mais próximos de 1. Um está como 1,9, o outro como 1,16. E a mediana e a média aparada, que são a terceira, né, e o quinto cálculo que ele fez aqui, ignora um valor discrepante e descreve a posição do restante dos valores dos dados. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui está a mediana e aqui está a média parada, né? Como ele disse, ignoraram, né, o valor aqui discrepante, que é 100, e ficaram mais próximos de 1. Então, aqui é o mesmo, vocês notaram que é o mesmo processo, né? Eu trago os meus dados, esses dados aqui estou gerando através de funções, porém, como dissemos no começo da apresentação, se fosse uma planilha Excel ou algum dado aí matemático, né, algum número que eu preciso trazer para o MATLAB, bastava chamá-lo aqui
na linha de código e aplicar essas análises, seja ela média, mediana, naqueles dados, tá? E por fim, né, falando aqui mais um pouquinho de estatística descritiva, as medidas de dispersão, tá? Então, mesma coisa, ele dá toda uma parte teórica aqui no documento, né, onde que ele vai trabalhar com amplitude total, com desvio padrão, com variância, ele explica um pouquinho mais, né, sobre esses conceitos, desvio médio absoluto e a amplitude interquartil. Então, alguns conceitos que ele vai aplicar, né, ele só deu a teoria, é, e é que ele fala, né, comparação entre medidas de dispersão, que esta demo do MATLAB mostra como calcular e comparar diversas medidas de dispersão para dados de amostra que contêm um valor discrepante. Praticamente é o mesmo vetor que ele pegou aqui no documento anterior, né, da tendência central, a mesma função que ele utilizou, ou seja, ele está armazenando em X um vetor 1 por 7, onde todos as suas casas, né, é, o seu preenchimento é com o número 1, por isso a função ones, e a última casa colocada aqui o número 100, que é o valor discrepante, né? Foi isso que ele fez aqui na função, certo? E agora ele começa aqui os cálculos, né, estatísticos. Então, amplitude total, desvio médio absoluto, desvio padrão. Reparem que ele colocou tudo em uma única linha de código. Se eu quisesse também poderia calcular separado, tá? E, logicamente, salvar cada resultado, né? Por exemplo, resultado do desvio médio numa variável x, do desvio padrão na y, da amplitude total em z. Eu poderia também fazer, né? Dividir aqui, colocar mais 3 linhas de código, porém ele optou por salvar todos os valores numa mesma variável, chamada stats, onde ele vai calcular em cima dos dados da amostra, tá? Ele chegou nesse resultado aqui, e aqui ele faz as análises, né, as observações. Então, o que ele observou aqui, o usuário? Que a amplitude interquartil é a diferença entre os 75 e o 25º percentile dos dados da amostra e é robusto a valores discrepantes. A amplitude total, o range, é a diferença entre o valor máximo e mínimo dos dados e é fortemente influenciado pela presença dos pontos discrepantes, né? No caso aqui, 100, tá? Tanto que ele deu bem próximo aqui de 100, né? Deu 99,0, olha só. Ele diz também que tanto o desvio médio absoluto quanto o desvio padrão, né? O STD, que é o padrão, e o absoluto é o MED, são sensíveis também a valores discrepantes. No entanto, o desvio médio absoluto é menos sensível que o desvio padrão. Logicamente, ele deu um valor menor, né, vamos dizer assim, um pouco mais próximo de 1, 24,2, e o desvio padrão, 37,4. Então, o mesmo processo, né, ele chamou os dados que ele quer analisar e foi aplicando as funções, né, referente à análise estatística. Tudo feito aqui através, né, dentro do Live Editor do MATLAB, certo? Então, pessoal, aqui, né, 3 exemplos aqui de análise estatística, tá? Bem, vocês viram que não precisei utilizar muitos códigos, funções que são já meio que intuitivas, né? Inclusive para gerar gráficos, é só trazer os dados e aplicar essas funções. Agora vem o que eu conversei com vocês aqui logo no início, né, sobre os aplicativos do MATLAB. Nesse exemplo, nós iremos trabalhar com um aplicativo chamado Distribution Feature do MATLAB, tá? Justamente, como o próprio nome já diz, para ajustar uma distribuição em um conjunto de dados. Antes disso, Leandro, onde que eu acho os aplicativos do MATLAB? Olha só, vou mostrar aqui para vocês. Então, eu tenho uma aba aqui só de aplicativos, tá? Clicando nela, no meu caso aqui, estou com todas as toolboxes instaladas, então, logicamente,
terei todos os aplicativos disponíveis e eles aparecem aqui divididos por aplicação. Então, reparem, eu tenho aqui nessa faixa os aplicativos para sistemas de controle, nessa faixa aqui para modelagem física, aqui embaixo tem bastante aplicativo para processamento de sinal e por aí vai, né? Então, os aplicativos são divididos, né, são organizados por aplicação e o que nós iremos trabalhar é esse aqui, ó, está justamente na aplicação de matemática, estatística e otimização, que é o Distribution Feature. Aproveitando, né, se eu quisesse fazer aqui, desenvolver um novo aplicativo, eu acesso aqui em New o comando app. Então, o comando app, ele vai abrir aqui para a gente um menu, e este menu nós temos todas as ferramentas em mãos para desenvolver um aplicativo. Deixa ele carregar aqui. Então, eu tenho aqui, né, a tela central, onde eu vou arrastando esses botões gráficos e justamente colocando aqui, né, as funções de callback. E, por fim, uma vez pronto, né, quando eu falei para vocês que eu podia compartilhar também com usuários que não têm o MATLAB instalado, através aqui do comando share, eu posso fazer, né, realizar esse compartilhamento, né, inclusive como um arquivo executável standalone. Legal? Então, porém aqui, né, no nosso exercício, nós iremos já utilizar um aplicativo já pronto do MATLAB. Primeiro, é o mesmo ciclo, tá, pessoal? Ele vai carregar aqui, né, uma tabela. Deixa eu executar aqui o código. Ele vai carregar uma tabela onde eu tenho dados referente a automóveis. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Inclusive, ele já até abriu aqui o aplicativo, né? Olha só a interface dele, tá? Então, são botões gráficos, né? Tem aqui uma faixa de opções, aqui uns menus aqui em cascata para selecionar opções. Então, essa tabela ela trouxe aqui para o MATLAB dados referentes a automóveis, como, por exemplo, peso, aceleração, a potência, né, dos veículos. Nesse caso aqui, o que nós iremos trabalhar é com os dados chamados de MPG, que, na verdade, como essa tabela aqui ela é de carros americanos, né? Então, aqui os nomes também estão em inglês. MPG significa milhas por galão. Então, essa tabela aqui, né, vamos dizer assim, essa coluna da tabela, ela contém valores contínuos de quantas milhas por galão cada carro possui, tá? Ou seja, quantas milhas o carro percorre com um galão de combustível. Então, é com esses dados que nós iremos trabalhar aqui dentro do aplicativo, tá certo? Então, ele já trouxe aqui os dados, né? Eu abri o aplicativo pelo prompt de comando, porém, eu poderia também acessar via guia apps, tá? Mas aqui ele já foi mais rápido, já trouxe para a gente. Deixa eu acessar aqui para vocês verem. Tá aqui. E agora vamos importar, né, os dados para esse aplicativo. Eu vou arrastar aqui essa tela para o meu outro monitor, né, para ficar mais fácil aqui de a gente ver também. Deixar só o aplicativo aqui, tá bom? Então vamos lá. Para importar, né, aquele dado que a gente quer aplicar aqui a nossa análise, né, para o aplicativo, clicamos no botão Data, que está aqui em cima, e ele vai abrir uma caixa de diálogo aqui para a gente, né? Olha só como tudo aqui é intuitivo, né? Eu poderia fazer todo esse processo via linha de comando, mas é por isso que eu tenho os aplicativos no MATLAB para auxiliar o usuário, né? Vamos dizer assim, automatizar a sua tarefa. Então, olha só, abre o menu Data. No campo Data,
Aqui nós temos todas como posso dizer, as colunas da tabela. Olha só, aceleração dos veículos, né, a cilindrada, a potência. O que interessa para a gente aqui é a milhas por galão, tá? Então, todas aquelas colunas o aplicativo já trouxe aqui para dentro dele, tá? Então, vamos selecionar milhas por galão. Quanto cada carro consome. Reparem que aqui automaticamente já gerou um histograma, né, em Data Preview, nesse painel aqui, tá? Agora no campo Dataset Name, vamos digitar aqui um nome, né, justamente para salvar lá na Workspace do MATLAB, para a gente não perder esses dados. Eu vou manter como MPG Data mesmo, tá? Não tem nenhum outro com esse nome. E vou clicar em Create Dataset. Olha o que acontece, ó. Então, a janela principal do aplicativo agora exibe uma versão maior aqui do histograma. Deixa eu colocar aqui para vocês verem, tá? Tá aqui. Que estava localizado, né, em Data Preview. É como se ele exportasse agora a visualização para essa janela maior, certo? E agora eu consigo colocar, né, ajustar uma distribuição a esses dados que eu aquisitei, tá? Nessa janela aqui do aplicativo. Então, aqui, nós iremos clicar em New Fit. Deixa eu achar aqui para vocês verem, ó. New Fit. Ele abriu aqui uma terceira janela. Mais um aqui, menu suspenso, né? Nesse caso, ele pede para inserir um nome, tá? Eu vou deixar como fit 1, tá? Um ajuste, né? Primeiro ajuste. Aqui em Data, já está inclusive selecionado, tá? O MPG Data, né? Os dados lá do consumo de combustível dos carros. Lembra que eu salvei, né? Eles como MPG Data, certo? Distribuição, eu vou confirmar mesmo que é normal. Está aqui selecionado. Tem outras distribuições que eu poderia aplicar também, tá? Aqui eu vou utilizar, por enquanto, a normal. E agora aplicar. Então, olha só o que aconteceu. Inclusive, esse painel Results, né, ele já exibe aqui a média, o desvio padrão desta distribuição normal, que melhor se ajusta aqui aos meus dados. E como conclusão, pessoal, olha só. A janela do aplicativo, né, a principal aqui, ela exibe um gráfico da distribuição normal com média e desvio padrão, também já plotados, né? Inclusive, aqui ele já até colocou para mim também, né? A legenda, os dados, né? A distribuição. E aí chegamos à conclusão de que, com base, né? Analisando aqui o gráfico, uma distribuição normal não parece aqui fornecer um bom ajuste a esses dados que nós importamos ao MATLAB, né, os dados do consumo de combustível, tá? É, Tem caminhos para a gente seguir após isso? Tem. Então, para obter uma melhor aqui avaliação, vamos selecionar Probability Plot no menu suspenso, Display Type. Então, aqui, deixa eu abrir aqui a outra janela. Eu acho que eu acabei fechando. Deixa eu só ver aqui, pessoal. Aqui, ó. Tá aqui na janela principal aqui, ó. Então, em Display Type, né, vamos selecionar Probability Plot. Só. Ele mudou aqui, né, o gráfico, tá? O tipo de gráfico. Confirme se o menu suspenso Distribution está definido como normal. Ok, está normal. Então, a janela principal exibe a figura a seguir. Tá aqui, inclusive, eu posso até aplicar aqui zoom também, né? Posso imprimir esse gráfico, tá? Então, está aqui o gráfico gerado. E ele mostra que os dados se desviam da normal
principalmente na região aqui inferior, né? Olha só, legal. Então, vocês viram a possibilidade de eu conseguir trabalhar, né, assim como lá nas linhas de comando, com diferentes cenários, com diferentes visualizações gráficas aqui nos dados que eu estou analisando, tá? E aí vem o terceiro item, né, que é a criação e o gerenciamento de ajustes adicionais, tá? Vamos supor que eu quero aqui trabalhar com novos dados, tá? Então, os dados aqui de milhas por galão indicam que eles possuem dois picos, né? Vamos tentar aqui ajustar uma densidade de kernel não paramétrica para obter um ajuste mais otimizado para esses dados. Então, primeiramente, clicamos aqui em Manage Fits. Deixa eu descer aqui embaixo. Manage Fits. E na caixa de diálogo New Fit, dentro aqui de Fit Name, vamos agora aplicar, né, ajustar uma nova distribuição, né, uma nova densidade. Então aqui eu vou deixar como esse nome mesmo, Fit número 2, tá? No menu suspenso aqui do campo Data, vou trazer, vou continuar trabalhando, tá, com esses dados, né, milhas por galão mesmo, tá? Distribuição, eu tinha utilizado normal antes, né? Vamos alterar aqui, ó. Eu vou selecionar a não paramétrica. Repararam que quando eu selecionei, né, não paramétrica, ele abriu aqui uma nova caixa aqui de opções, né, onde nós temos aqui o kernel, a largura de banda e o domínio, tá? Então, o kernel como normal e a largura de banda como alto. Vou manter aqui a opção padrão. Repare que eu só estou ticando, né? Até agora eu não digitei código nenhum, tá? Domínio também vou manter a opção Unbounded e vou clicar aqui em Apply. Mais uma vez aqui no painel Results, ele mostrou aqui para a gente o tipo de kernel, a largura de banda, o domínio da distribuição não paramétrica, todas elas adequadas a quem? Aos dados aqui no conjunto, né, de informações sobre os carros referente a milhas por galão. E aí ele diz também aqui, tá? A janela principal, deixa eu minimizar essa e essa aqui também. A janela principal exibe os gráficos dos dados, né, que nós importamos aqui ao MATLAB com a distribuição normal, que é a FIT1, e a distribuição não paramétrica sobrepostas, tá? No mesmo gráfico aqui, tá? Para comparar visualmente esses dois ajustes, selecione Density, aqui no tipo de display, só, e aí ele faz também, logicamente, ele altera aqui a visualização, tá? Inclusive ele colocou, posso alterar também, né, se eu quisesse as cores aqui de cada uma dos ajustes, né? O Fit 1 e o Fit 2. E aí, se eu quisesse, né, incluir apenas uma linha de ajuste, o segundo ajuste que eu fiz, né, o não paramétrico, né, o kernel, se eu quisesse aqui tirar a linha aqui da distribuição normal, eu consigo fazer isso também? Consigo, tá? Então, eu vou aqui em Manage Fits, desmarco aqui o meu ajuste número um, que era justamente o da normal, né, eu apliquei a distribuição normal, e aqui, se eu fechar, né, deixa eu mostrar para vocês, eu só mantive agora o ajuste não paramétrico aqui no meu display, no meu gráfico, tá? Então, pessoal, vocês viram que de forma intuitiva, né, o que que eu fiz aqui? Apliquei dois ajustes, trouxe o conjunto de dados, né? De repente eu poderia trazer,
por exemplo, valores aqui de aceleração ou de potência, né, para aplicar esses ajustes nos dados, tá? Então, é aquele fluxograma que vimos no comecinho do webinar. Trouxe os dados para o MATLAB. Uma vez importados no MATLAB, eu faço a devida análise, né, através de gráficos, através de colocando aqui as distribuições, e vou, né, se eu quiser alterar de uma para outra, ou até mesmo, no caso aqui, alterar o dado, né, o conjunto de dado, eu também, o MATLAB também permite fazer permite, né, a gente realizar essas opções também, tá bom? Então, tá aqui, né, o aplicativo, tá? Esse aplicativo está dentro da Statistics Toolbox, né? Tem outros aplicativos também, e esse daqui é destinado justamente à aplicação, né? Fazer o ajuste de distribuição nos dados, tá certo? Pessoal, já passamos 6 minutinhos, tá? Deixa eu colocar aqui o último slide aqui para vocês, né? As considerações finais, né? Então, esse é um QR Code, tá? Do Forms para vocês sugerirem hein, novos temas, né? Para a gente ficar antenado aí com o que vocês querem ver com o MATLAB. Então, o que vimos nesse webinar? Vimos um pouco sobre os recursos da Statistics Toolbox, né? Como a gente pode trabalhar com ela, sempre seguindo aquele fluxograma, né? De aquisitar dados, processar e ter a saída dos dados, né? Vimos que também, além de forma programática, no MATLAB a gente consegue trabalhar com aplicativos, né, que facilitam bastante aqui a vida do usuário. Esses aplicativos ou estão prontos, ou eu posso desenvolver um do zero, compartilhar com demais pessoas, tá? Então, eu tenho todas essas praticidades, né, de se trabalhar dentro do MATLAB, tá bom? E o nosso muito obrigado, né, a todos os participantes aqui do webinar de hoje, né, desse tópico, é, onde que, né, estatística a gente utiliza na nossa vida, no nosso dia a dia, né, tudo a gente aplica estatística, então espero aí que vocês tenham gostado, não deixem de comparecer nos nossos próximos eventos, tá, o QR Code aqui também para vocês, tá? E é isso, pessoal, dúvidas, perguntas, né, fiquem à vontade, todos esses recursos, né, que eu falei para vocês que nós vimos, às vezes, como tem muita ferramenta MATLAB, eu só utilizei da Statistics Toolbox, eu não peguei de outra toolbox, né? Mas como eu falei, se eu quisesse trabalhar, por exemplo, com as ferramentas de economia do MATLAB, aplicado aqui com essa de estatística, também eu tenho essa integração, né, eu consigo transitar entre essas áreas, né, entre diversas áreas, pessoal aqui reagindo, né? Agradeço aqui e agradecendo também, né? A gente agradece aqui bastante a presença de vocês. O Andrews colocou aqui até algumas toolboxes, né? Do referente à área de estatística que a gente pode trabalhar, né? A Financial Toolbox, a Risk Management Toolbox. Deixa eu até abrir aqui para vocês, pessoal, rapidinho, antes de finalizar. Aqui, né? Essas ferramentas aqui também que a gente trabalha muito com a parte de estatísticas, né? Econometrics, Financial, Risk Management, foi algumas das ferramentas que o Andrews colocou aqui no chat. Agradecendo aqui ao Celso, legal, Celso, que você gostou, né? O Ricardo também gostou da apresentação, Alexandre, o doutor Fabrício também sempre está presente aqui nos webinars, né? O Daniel. Bom, pessoal, então, não havendo, né, mais dúvidas ou perguntas, mais uma vez, né, em nome aqui da equipe OpenCAD, obrigado pela presença, né, obrigado por nos acompanhar até aqui, até o fim dessa apresentação. Será gerado certificados também, né, para quem participou, e a gravação ficará no canal do OpenCAD no YouTube, tá bom? Então, uma boa semana para todos nós e até a próxima.